Sabe aquela história de que quando os Estados Unidos espirram, o Brasil pega um resfriado? Pois é, no mercado financeiro a coisa é mais ou menos por aí. Mas como assim uma decisão tomada lá em Washington, a milhares de quilômetros de distância, pode mesmo mexer com os investimentos aqui? É exatamente essa dança complexa, essa conexão entre a nossa bolsa, as políticas de Brasília e as ondas que vêm de fora que a gente vai desvendar. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Parece uma coisa tão distante da nossa realidade, mas olha, uma simples mudança de tom lá no Banco Central americano e pronto, já se cria uma onda que chega com tudo aqui e afeta diretamente o valor das ações na nossa bolsa. Vamos entender, tintim por tintim, como essa engrenagem toda funciona. E olha, o que está em jogo não é pouca coisa, não. Dá uma olhada nesse número, 190.534 pontos. Essa foi uma marca histórica recente do Ibovespa. E um número desses não é só um recorde, né? É um verdadeiro termômetro. Mostra como o nosso mercado é super sensível a tudo que acontece. Não importa se é aqui dentro ou lá do outro lado do mundo. Ok, para a gente conseguir entender essa dinâmica toda, o primeiro passo é, digamos, arrumar a casa. É olhar aqui para dentro. A economia brasileira, ela tem um ritmo só dela, sabe? Tem seus próprios motores que acabam ditando para que lado o nosso mercado vai. E bem no coração desse ritmo, a gente encontra três peças fundamentais. A taxa Selic, que na prática é o preço do dinheiro no país, o IPCA, que é a nossa inflação oficial, e, claro, a taxa de câmbio. Esses três juntos formam aquele famoso tripé macroeconômico. É a base de tudo, a referência para qualquer grande decisão de investimento por aqui. E ó, essa relação não começou ontem, não. Tem um estudo bem interessante que analisou os 20 anos do Plano Real e ele revelou exatamente isso. Existe uma conexão muito profunda e que já dura muito tempo entre esses indicadores e a Bolsa. É quase uma coreografia, uma dança de causa e efeito que a gente vê se repetir há décadas. E é importante dizer que isso aqui não é achismo, viu? O que está aparecendo aí na tela, eu sei, parece super complicado, mas é a prova visual do que a gente está falando. Foi tirado de um estudo acadêmico. Cada gráfico desses pequenininhos aí mostra de forma matemática bem rigorosa essa ligação entre a nossa economia e o desempenho da bolsa. E uma das conclusões mais importantes dessa pesquisa toda é esta aqui. Existe uma forte correlação negativa entre a taxa de câmbio e o Ibovespa. O que isso quer dizer na prática? Bom, traduzindo para o bom português, quando o nosso real perde valor, ou seja, quando o dólar sobe, a bolsa tende a sentir a pressão e a cair. É quase uma regra de ouro do nosso mercado. Mas a história não acaba em Brasília, de jeito nenhum. Agora, a gente precisa virar o nosso olhar para fora. Existe uma força, uma espécie de gravidade tão poderosa que muitas vezes é ela quem dita o rumo de todos os mercados do mundo. Inclusive o nosso, claro. Imagina o seguinte, pensa no Banco Central americano, o Fed, como se ele fosse o sol do sistema financeiro. As decisões que eles tomam lá, sobre juros, criam essa força de gravidade que ou atrai ou empurra o dinheiro do mundo inteiro. E o Brasil? Bom, o Brasil é como se fosse um planeta nesse sistema. A gente sente essa força diretamente. Para isso ficar mais concreto, olha só este número, 4,5%. Esse foi o rendimento recente de um título do Tesouro Americano, aquele de 10 anos. É a maior taxa em 16 anos. Pensa bem, quando o investimento considerado mais seguro do mundo está pagando tanto assim, o dinheiro do mundo inteiro para e presta atenção. Aí a escolha para um investidor global fica bem clara, né? De um lado, tem a segurança, tipo, quase absoluta dos títulos americanos, com um rendimento bem legal. Do outro, tem o Brasil com um potencial de retorno maior, só que com um risco que também é visto como maior. O que acontece? Quando os juros lá nos Estados Unidos sobem, muitos desses investidores nem pensam duas vezes. Eles correm com o dinheiro deles para a segurança. Beleza, mas como é que esse dinheiro viaja dos Estados Unidos para o Brasil? Não é mágica, né? Existe um mecanismo financeiro bem específico para isso. E entender esse mecanismo é a chave para a gente compreender de vez o impacto de tudo isso no nosso mercado. O nome desse mecanismo é Carry Trade. É uma das operações mais conhecidas, mais comuns do mercado financeiro global. E a lógica por trás dele é até bem simples, olha só. A ideia é pegar dinheiro emprestado onde ele é barato, ou seja, onde os juros são baixos, e investir esse dinheiro onde ele rende mais, onde os juros são altos. E o lucro vem justamente dessa diferença. Vamos quebrar isso em passos para ficar mais fácil. Passo 1, o investidor pega um empréstimo em dólar lá nos Estados Unidos. Passo 2, ele traz esses dólares para o Brasil e converte para real.
E o passo 3, ele investe esse dinheiro aqui para render com a nossa taxa Selic, que historicamente sempre foi bem mais alta que a americana. O lucro, como a gente falou, vem exatamente dessa diferença de juros. E é aqui que a mágica acontece, o ponto central de tudo. Quando um monte de investidor faz essa mesma operação, o que acontece? Entra uma enxurrada de dólares no Brasil. Isso faz o nosso real se valorizar e, como a gente já viu antes, real mais forte geralmente é uma boa notícia para o Ibovespa. Ou seja, o tal do carry trade é a ponte que conecta a política de juros dos Estados Unidos diretamente com o nosso mercado de ações. Então, a lógica parece ser simples, né? Se os Estados Unidos cortam os juros, mais dinheiro vem para o Brasil e a bolsa sobe, certo? E, de fato, os dados históricos parecem concordar com isso. Tem um estudo que mostrou que, na média, o Ibovespa subiu, pasmem, 32,1% no ano seguinte ao início de um ciclo de corte de juros lá nos Estados Unidos. É um número impressionante. Então, tá resolvido, né? A resposta parece óbvia. Juros americanos caindo, bolsa brasileira subindo. Fim de papo. Só que, e se a realidade for um pouquinho mais complicada? E se for até meio contra o que a gente imagina? Pois é. É aqui que a história ganha uma reviravolta. Uma outra análise de dados históricos descobriu uma coisa surpreendente. Os ciclos de alta de juros nos Estados Unidos também foram, no passado, positivos para o nosso Ibovespa. Ué, como assim? Não faz sentido. Se juros altos por lá deveriam sugar o dinheiro daqui, por que raios a nossa bolsa subiu? Ok, chegou a hora da gente juntar todas as peças desse quebra-cabeça. A resposta para essa confusão toda não está em olhar só para Brasília ou só para Washington. O segredo é ver como os dois ciclos, o nosso e o americano, dançam juntos. A palavra-chave aqui é interação. É isso. Não adianta só saber se os juros americanos estão subindo ou caindo. A pergunta que a gente tem que fazer é, tá, e o que o nosso Banco Central aqui no Brasil está fazendo exatamente no mesmo período? E essa tabela que está aí na tela resume tudo de um jeito perfeito. Olha só a primeira linha que é a mais interessante. O melhor cenário de todos para o Ibovespa, historicamente falando, foi quando? Foi quando o Fed lá fora estava subindo os juros e, ao mesmo tempo, a nossa Selic aqui no Brasil estava caindo. Já o cenário de queda de juros nos dois países se mostrou bem mais difícil, bem mais desafiador. E pronto, agora a gente consegue resolver aquele mistério. Um ciclo de alta de juros lá nos Estados Unidos não acontece do nada, no vácuo. Normalmente são um sinal de que a maior economia do mundo está bombando, está aquecida. E isso acaba puxando a economia global inteira para cima. Com esse clima de otimismo no ar, os investidores ficam mais corajosos, com mais apetite para risco. E aí, eles olham para mercados emergentes, como o Brasil, em busca de retornos maiores. E só para deixar tudo ainda mais interessante, a influência de Washington não para no Banco Central, não. Vai muito além. Para ter uma ideia, uma decisão recente da Suprema Corte Americana, que derrubou umas tarifas comerciais, foi o gatilho estopim para que o Ibovespa batesse aquele recorde histórico. Isso mostra que decisões políticas, decisões legais de lá, também têm um impacto direto e muitas vezes imediato por aqui. Então, no fim das contas, a gente fica com a pergunta: para onde olhar? Para Brasília ou para Washington? O que a gente viu hoje mostra que não dá para escolher um só. É preciso ter um olho no peixe e outro no gato. Um olho em cada capital. O desempenho do nosso mercado é exatamente isso. O resultado final dessa dança constante entre as nossas forças aqui de dentro e aquela poderosa gravidade que vem de fora.